Do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. 100% de aproveitamento em 4 jogos. E você já tem um dos começos mais vitoriosos de treinadores na história do Flamengo. Esperava um começo tão avassalador? Boa noite a todos. A gente trabalha para isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, se a gente vai ter sucesso logo no início, se vai ter insucesso, mas eu acho que o objetivo é sempre buscar as vitórias. Eu tive a vantagem de chegar no Flamengo e conhecer praticamente quase que 100% do grupo. E isso é uma vantagem muito boa para o treinador, do que ele perder tempo em conhecer o grupo dele. São jogadores a nível de seleção, sempre falei que o grupo do Flamengo é muito bom, muito forte. Eu acho que o mais importante de tudo é que eles estão acreditando no trabalho da comissão. E com isso, juntinhos, trabalhando, a gente vai buscando os resultados. Fico feliz por esse início muito bom, 4 jogos, 4 vitórias. E é sempre bom você vencer, porque isso dá uma tranquilidade para você trabalhar, dá uma confiança muito grande para o grupo. A gente vai trazendo mais do que nunca o nosso torcedor para o nosso lado. E o que eu falei, mais importante, dá confiança, porque nós temos 3 competições dificílimas. E Flamengo é Flamengo, né? Sabe que a cobrança é muito grande. Mas essas vitórias têm dado uma tranquilidade para a gente trabalhar, volto a repetir, para que a gente possa jogar, digamos assim, um pouquinho mais tranquilos nos próximos jogos, mas sempre com a responsabilidade de buscar as vitórias. Marcos Vinícius, canal Tudo pelo Flamengo. Renato, boa noite e parabéns pela vitória. Até o início do segundo tempo, o time não vinha conseguindo manter a intensidade dos últimos 2 jogos coletivamente. A entrada do Michael, mais uma vez, deu início na construção de uma goleada. Já podemos dizer que o Michael virou o seu amuleto? Eu acho que o importante é o treinador dar moral para todos os jogadores, né? Quando cheguei aqui, o Michel estava um pouquinho desacreditado, ele, o próprio Vitinho. Converso bastante com os 2 jogadores. Fico feliz que eles voltaram a reencontrar o futebol deles, até porque eles não chegaram à toa no Flamengo. Para o treinador, fica até difícil escalar a equipe do Flamengo pela qualidade do grupo, pela qualidade dos jogadores. Você vê que o Michel, nos últimos 2 jogos, ele entrou muito bem e entrou no lugar do Everton. O Everton é um jogador muito inteligente, um jogador a nível de seleção, com características diferentes. Então é importante para o treinador ter esse tipo de jogadores no grupo, que no momento que a gente quer mudar alguma coisa durante a partida, a gente tem características de jogadores diferentes. E é o que tem acontecido. O Everton é um jogador que pensa mais, o Michel é um jogador de velocidade. Então é importante você ter esses 2 tipos de jogadores para uma posição. Marco Vasconcelos, Rádio Tupi. Renato, a bola parada sempre foi um ponto forte nos seus trabalhos. Claro que a falta de tempo atrapalha para o aperfeiçoamento, mas já dá para dizer que essa será uma arma importante nesse time? Sem dúvida alguma, né? Eu acho que para qualquer time, né, a bola parada ela é fundamental. Mas o mais importante de tudo é você ter os bons batedores, coisa que nós temos, e os bons cabeceadores. Não adianta você ter gente muito boa de cabeça se você não ter o batedor, ou vice-versa. Então, apesar do pouco tempo que a gente tem treinado bastante, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, e a gente tem tirado proveito disso. Agora, não vai ser o Renato ou qualquer outro treinador que da noite para o dia, de repente, a equipe não vai tomar gol de cabeça. O adversário também tem méritos. O adversário também tem a bola parada. Mas acho que o mais importante de tudo que a gente tem evitado, tomamos o gol hoje, acontece, aquilo que eu falei, você não vai ter uma defesa imbatível. Mas a gente, cada vez que a gente toma gol, a gente vai treinando cada vez mais, a gente vai corrigindo, se não tiver o tempo suficiente através do vídeo. Nesse ponto eu estou bastante satisfeito com a minha equipe, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Tanto é que os números não mentem, né? São 15 gols que a equipe fez e nós tomamos 2 gols. Então nós estamos no caminho certo, mas é lógico, aquilo que eu falo, não vai ser por causa de mais uma vitória que eu não tenha visto alguns erros da nossa equipe. Então, eu estou aí para isso, eu sei onde nós erramos e durante a semana a gente vai conversar. Temos pouco tempo para treinar, mas a gente tem treinado e procuro, como falei, mostrar no vídeo os erros que a gente cometeu, para que, eu sempre falo para eles,
Quanto menos erros a gente cometer, menos chance o adversário vai ter de fazer o gol na gente. Rafael Melo, canal Raflamelo. Renato, parabéns pela vitória. É a sua terceira goleada em 4 jogos. São 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. O Flamengo já joga o melhor futebol do Brasil? Você já deu muita polêmica lá atrás, né? Eu acho que independente de ser o melhor futebol do Brasil, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que a gente procura sempre trabalhar para jogar bem. E aquilo que eu falei, apesar do pouco tempo, eu tenho gostado da equipe. Quem tem começado tem jogado bem, quem tem entrado muito bem. E é lógico que no decorrer de uma ou outra partida, como aconteceu hoje em alguns minutos, é difícil você manter o ritmo durante os 90 minutos e jogando a cada 3 jogos, a cada 3 dias. É por isso que eu falo, não é o treinador querer poupar. Hoje mesmo o Isla, eu conversei com ele no quarto, antes do almoço, e troquei umas ideias com ele, até porque no último jogo lá em Brasília ele saiu com a perna muito pesada, era um risco a gente colocar o Isla em campo, mesmo ele se sentindo bem, como tem outros jogadores que daqui a pouco a gente vai revezando, vai parando, para que eles não se machuquem. É muito fácil as pessoas pedirem, joga sempre o mesmo time, mas alguém tem que pensar, e essa pessoa tem que ser o treinador, junto com o fisiologista, também possa analisar bem. Não adianta você colocar o jogador em campo, ele está em campo e você não ter o jogador. Por quê? Porque daqui a pouco ele não está em condições de correr. Ele está com muitas chances de se lesionar e você perder um jogador importante por 2 semanas, 3 semanas. É isso que a gente não quer. Já que a gente tem um grupo bom, um grupo forte, de vez em quando sim, como aconteceu hoje com o Isa, entrando o Mateuzinho, de vez em quando a gente vai tirar um outro jogador, justamente porque a gente não perca. Nós temos 3 competições, são 3 competições dificílimas, e o que a gente menos quer é que um jogador vá para o departamento médico. Então, por isso que a gente pensa sempre em conjunto, e a gente sempre tem a decisão para o melhor para o grupo, melhor para o clube. Foi o que aconteceu hoje com o Isla, e pode acontecer amanhã depois, não importa a competição, com outros jogadores, até porque tem jogadores que vêm numa sequência muito grande, e é melhor a gente, de vez em quando, dar uma segurada do que a gente perder um jogador por lesão. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esportes. Boa noite, Renato. Parabéns pela belíssima vitória e pela superação em campo. Até que ponto esse péssimo gramado que vem acompanhando e prejudicando o Flamengo há muito tempo é um dificultador para que o rubro-negro possa implementar sua forma envolvente de jogar futebol durante os 90 minutos? É uma coisa chata de se falar, né? De gramado, até porque não é só o Flamengo, que tem uma equipe muito boa, muito técnica. Os adversários também gostam do campo bom. E isso dificulta para todo mundo, principalmente uma equipe que tem uma qualidade técnica, que valoriza bastante a posse de bola. E uma dessas equipes é o Flamengo, sim. E aí você entra em campo onde você precisa ter aquele material, que é o gramado, que é a principal peça de trabalho. Você não tem o gramado em condições de se praticar um bom futebol. É difícil você ficar criticando. Eu acho que as pessoas responsáveis têm que tomar providência, né? Porque não é possível a gente jogar. E o Maracanã é o Maracanã, né? Ele parou aí as 2 semanas, 3 semanas para a final da Copa América, que aconteceu aí há 1 ou 2 semanas atrás. E o gramado já está dessa maneira. Então isso dificulta bastante, principalmente a equipe do Flamengo que joga aqui. Mas criticar os gramados hoje em dia é chovendo molhado. Não adianta você criticar, os gramados continuam aí, muitos clubes não dão essa atenção por falta de verbas também. E infelizmente, muitas vezes o futebol se nivela por baixo, porque o clube investe bastante em grandes jogadores a nível de Europa, seleção brasileira, e chega no campo, você não tem o material necessário, né? Que é o gramado, onde o jogador possa mostrar seu futebol. É difícil. Eu fico triste até porque uma das pessoas mais prejudicadas é o Flamengo. Mas fazer o quê? Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. Nos últimos encontros, o São Paulo vinha sendo uma pedra no sapato do Flamengo. O quanto uma vitória desse tamanho é importante para esse grupo, nesse sentido de quebrar esse tabu também? Um dos assuntos que eu falei para o meu grupo hoje na pré-eleição é que tinha que esquecer isso. O Flamengo não vence o São Paulo há 3 anos no Maracanã, ou há 5 anos que venceu a última vez, ou há 3 anos, enfim.
O Flamengo é grande, o São Paulo é grande também. O Flamengo não vinha vencendo o São Paulo, mas o Flamengo vem curtindo voltas olímpicas, que é o mais importante no futebol. Então, eu falei, respeite o adversário, até porque é um grande adversário, e vamos jogar futebol. As coisas acontecem normalmente, qualidade a gente tem. Então, foi o que aconteceu, respeitamos o São Paulo o tempo todo, mas buscamos a vitória o tempo todo também. E no final da partida, acho que nós merecemos pelo que a gente jogou, pelo que a gente apresentou, até porque, aquilo que eu falei, a gente não estava enfrentando qualquer equipe, não. Muita gente vai olhar a tabela lá, vai ver o São Paulo lá embaixo, mas o São Paulo tem um grande elenco. Tem um grande treinador que está fazendo um belíssimo trabalho, eu falei isso para ele, que eu creio, torço muito para ele, que se dê bem. Então o Flamengo não enfrentou qualquer equipe, não. Não é à toa que também o Flamengo não estava vencendo o São Paulo há muito tempo. Eu acho que nós conquistamos mais uma vitória importante na competição do Campeonato Brasileiro, a gente vai avançando, esse é o nosso objetivo. Independente do adversário, a gente sempre vai respeitar, independente se o Flamengo está muito tempo sem vencer, ou se está ganhando também todos os adversários. Cada partida é uma partida e a gente tem que buscar a vitória como a gente fez hoje. Fred Uber, GE. Boa noite. A provocação do São Paulo após o gol contribuiu para mexer com os brios e dar o gás extra para o Flamengo virar e conseguir a terceira goleada em 4 jogos? A equipe já vinha se comportando bem. Eu falei para alguns jogadores do São Paulo, até para o Crespo, o Flamengo estava perdendo e o Flamengo só estava jogando. É uma coisa que eu costumo falar, não tem que ficar pagando esse mico pro Brasil todo, essas confusões extracampo, entendeu? A minha equipe jogou o tempo todo futebol, buscou a vitória o tempo todo, nós estávamos perdendo, a gente não estava apelando, eu estava cuidando do jogo, eu não posso falar direito o que aconteceu, porque eu estava de costas, mas eu acho que o árbitro agiu muito bem ali no momento, ele puniu quem tinha que punir, entendeu? Aquilo que eu falei, a gente estava perdendo, a gente estava procurando jogar futebol. Você, na vida, na profissão, você tem que saber ganhar e saber perder. Porque você não vai ganhar todas. E você também não vai perder todas. Então, no momento que está ganhando, você não pode ser uma pessoa e, de repente, quando está perdendo, ser outra pessoa. Então, eu volto a repetir, é difícil eu comentar. Falei com o jogador de São Paulo, falei com a comissão técnica deles, para a gente não pagar esse mico. Foi resolvido, o árbitro tomou as providências. E também é uma coisa lamentável, mas eu também não posso opinar muito porque, volto a repetir, eu estava de costas e realmente não sei o que realmente aconteceu. Lucas Ferreira, Diário do Fla. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma vitória e mais uma goleada. O time vem mostrando muito apetite e mesmo após a virada queria mais e mais. Essa fome por vitória e gols é um tom que esse Flamengo terá com você? Comigo vai ter. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Isso eu coloco isso quase que diariamente para os jogadores. Respeitem o adversário. A maior forma de você respeitar o adversário é fazendo gols, sem menosprezar. Então, o saldo de gols lá na frente vai ser importante também, independente da competição. Então, fazer gol. Fazer gol não é menosprezar o adversário, não. O que você não pode, jamais vai deixar, ou de repente você poder fazer uma jogada normal, você querer dar um chapeuzinho no adversário, dar uma caneta no adversário e provocar o adversário. Isso eu não vou deixar. Isso os jogadores são conscientes. Agora, buscar a vitória, eu quero que eles busquem sempre, independente de quem é o adversário. E se tiver a chance, tem que fazer gol. Tem que matar o jogo, sempre. E isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, que eu passo para eles, desde o tempo de jogador, que eu tenho esse tipo de pensamento de pessoa que é vencedora na vida, e isso eu procuro passar para eles. Então, eles têm feito direito. Eles têm feito direito isso aí. Pode ver que a gente sempre busca a vitória, busca os gols, mas sempre respeitando o adversário. Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Renato, parabéns pela vitória. Mesmo com goleadas e vitórias importantes, você destaca algum ponto que precisa ser melhorado? E qual é a principal virtude da equipe? A virtude é a vontade de vencer. A equipe vem jogando bastante junto, eu não gosto que as linhas se separem. A gente defende em bloco, ataca em bloco e a gente não tem dado muitas oportunidades. Esse é o Maracanã, gente. A gente não tem dado muitas oportunidades ao adversário. Eu acho que eu destaco principalmente o que a equipe vem fazendo nesses 4 jogos. Muitos jogadores que, de repente, não estavam com aquela confiança toda, voltaram a ter confiança. Isso ajuda bastante. Você fazer seu trabalho com confiança, isso é fundamental. Procuro, no pouco tempo que eu tenho, corrigi-los na parte tática. Procuro conversar bastante, procuro passar o vídeo e dar essa tranquilidade para a equipe. Então, o que eu posso destacar é isso, essa
essa vontade que o grupo tem de vencer, de buscar as vitórias, sempre juntinhos, sem se separar dentro do campo, que no momento que o jogador se separa dentro do campo, dá muito espaço para o adversário e o adversário começa a crescer na partida. E isso eles têm feito direitinho, principalmente esse tempo que a gente tem treinado bastante nessa parte tática aí e tem dado certo, porque muitos jogadores, como eu falei, que estavam desacreditados, ou sem moral, ou sem confiança, evoluíram bastante, principalmente no nosso setor defensivo. Tatiana Tavares, Band. Renato, parabéns pelo início de trabalho. Você não tem poupado os jogadores e nem priorizado nenhuma competição. O objetivo é entrar para brigar em todas? O próximo duelo é com o ABC no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre esse duelo, a Copa do Brasil e o único título tirando o Mundial que o Flamengo não venceu nos anos de 2019 e 2020. Dizer que isso aí... eu acho que o grupo que o Flamengo tem, a exigência é sempre muito grande em todas as competições que a gente entra para ganhar. Hoje foi o Campeonato Brasileiro, a gente vai curtir essa vitória, que foi uma vitória importante, de virada, contra um grande adversário. E a nossa próxima partida, como você falou, é quinta-feira pela Copa do Brasil contra o ABC. Então vamos curtir essa vitória hoje, a partir de amanhã eu já começo a pensar no nosso adversário. Agora, a Copa do Brasil, eu tenho 3 Copas do Brasil. Eu quero a 4ª. Na competição que eu entro para vencer com o meu grupo. E esse é o pensamento que a gente tem na Copa do Brasil. Quinta-feira é ABC, e independente de quem entrar em campo, até lá eu vou ver qual é a equipe que vai jogar. Eu sempre espero o departamento médico também fazer a revisão dos jogadores, para ver que muitas vezes o jogador sai de campo bom e no dia seguinte está sentindo uma lesão. Então, vamos conversar com o departamento médico, fisiologista, trocar ideias, ver. Agora, a princípio, sem dúvida alguma, quem estiver bem vai jogar. Porque é aquilo que eu falei, na hora certa, não é que tem essa hora. No momento que a gente conversa com o jogador está muito cansado, está com a perna pesada, tem um problema de ter um tipo de lesão, a gente segura. Senão, a gente sempre vai jogar basicamente com a nossa equipe, porque, como eu falei, Copa do Brasil, mas é uma competição também que eu tenho certeza que o nosso torcedor quer, da mesma forma que nosso grupo quer, a diretoria quer, o presidente quer, e a gente vai em busca também. Todo mundo quer ganhar. Todas as competições são difíceis, mas dentro do possível a gente vai com força máxima, sim. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. Na próxima quinta-feira, o Flamengo encara o ABC no Maracanã pela Copa do Brasil. E logo em seguida, no domingo, vai até São Paulo encarar o Corinthians pelo Brasileiro. Diante do desgaste do calendário, é possível que alguns jogadores sejam poupados contra o ABC no meio da semana? Essa pergunta, mais ou menos, é quase igual a outra, mas eu acho engraçado esse tipo de pergunta, sabe? Porque é muito boa a pergunta, mas eu acho engraçado pelo seguinte... da noite para o dia, assim, as opiniões, elas mudam numa velocidade. Por exemplo, se eu poupar, eu sou criticado, porque eu poupei. Agora, muitos jornalistas falam que tem que poupar, porque tem jogador cansado, não pode aguentar todos os jogos. Aí eu pergunto, e aí? O que vocês querem? Aí eles vão falar, não, o treinador é você é pago para isso. Beleza, a responsabilidade é minha. Mas é para você ver, você poupa alguns jogadores, poupa a equipe principal, você é criticado. Você coloca a equipe principal para jogar e não tem o resultado, perde o jogador machucado, você é criticado porque você não poupou a equipe. É difícil, não é difícil ser jogador. Mas é por isso que falo. Deixa para mim, que eu sei o que eu faço, vou pensar, e quinta-feira vamos ver a equipe que joga. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Renato, tirando o seu primeiro jogo no comando do Flamengo, na vitória por 1-0 sobre o Defensa, você já fez mudanças e o time já está chegando ao estilo Renato de jogar. Depois daquele jogo, foi goleada contra o Bahia, Defensa e agora contra o São Paulo. Com o Renato Gaúcho, só vale goleada? Não. Daqui a pouco a gente vai, como aconteceu no primeiro jogo, a gente vai ganhar, independente da competição, um jogo apertado. O torcedor não pode se acostumar que o Flamengo só vai golear, não. Não é bem assim. A gente está fazendo por onde. Mas daqui a pouco vai ser 1-0, 2-1. Vão acontecer os empates. Infelizmente, amanhã depois vai acontecer uma derrota. A gente sempre trabalha para vencer. Eu sei que, por exemplo, lá em Brasília, a gente estava ganhando o jogo de 2-1, tinha alguns torcedores atrás de mim chiando que queriam goleada.
E a gente estava se classificando na Libertadores, então não é assim não, vai ganhar de goleada o tempo todo. A equipe, volta a repetir, o grupo vem fazendo por merecer, porque a gente tem criado bastante e tem aproveitado as oportunidades. Agora, cada jogo é um jogo, o torcedor não pode se acostumar que o Flamengo vai golear. Eu acho que o mais importante de tudo, o Flamengo vencer. 1-0 já é goleada. São sempre 3 pontos, de repente é uma classificação para a próxima fase. O torcedor, eu tenho certeza que entende isso. Rodrigo Viga, Jovem Pan. Depois de 4 jogos, já dá para dizer que o Flamengo tem seu jeito e a sua maneira de pensar futebol? O que ainda precisa melhorar? Sistema defensivo e bolas aéreas? É aquilo que eu falo, eu sempre tenho alguma coisa para a gente melhorar, né? Eu sempre vejo alguma coisa de errado e procuro conversar com o grupo, treinando eles no campo, mostrando no vídeo onde a gente errou, onde a gente acertou. Eu acho que esse é um papo que eu tenho com o grupo. Quanto à cara do Flamengo, eu sempre procuro colocar no meu grupo de trabalho a cara de um vencedor. Eu me considero um vencedor como jogador e como treinador também. Então eu procuro passar isso para o meu grupo, procuro fazer com que isso entre na cabeça deles, até porque aquilo que eu falei, eu estou trabalhando com um grupo também que é vencedor, entendeu? E isso é muito importante. E a gente vai trabalhando no dia a dia, dando sequência no nosso trabalho. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar com o grupo. Eu tenho a minha maneira, procuro passar isso para o grupo. O importante é que o grupo tenha aceitado bem a maneira do nosso trabalho. E eu acho que o resultado tem sido aí dentro das 4 linhas. E vamos dar continuidade nesse trabalho para a gente continuar buscando as vitórias. Última pergunta, Rafael Penido, coluna do Fla. Boa noite, Renato. O jogo de hoje entra para a história do duelo entre as equipes pela quebra do tabu e pelo placar elástico. Qual o tamanho da partida de hoje em sua carreira? Vitórias são vitórias, né? Sempre bom, aquilo que eu falei, não importa porque foi 5-1. 1-0 também era importante a gente vencer, continuar subindo na tabela, independente se o adversário vem vencendo o Flamengo nos últimos anos. Eu acho que toda vitória ela tem seu tamanho. E hoje foi mais no tamanho, mais uma vitória do Campeonato Brasileiro. Como vai ser se a gente conseguir uma vitória na próxima partida? Eu falei, é importante a gente continuar trabalhando, buscando as vitórias. E isso que é fundamental. Eu já dei os parabéns para o meu grupo pela atuação. Estou dando aqui mais uma vez parabéns para o grupo, para todo mundo, até porque eles fizeram por merecer. Então é continuar trabalhando em busca das vitórias.